Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou comentar sobre o padre exorcista Gabriel Amorth, que em breve será lançado um filme, esse filme que você está vendo, com o Russell Crowe, que é o gladiador que vai interpretar o padre Gabriel Amorth nos cinemas, tá? E vai relatar a história de um exorcismo. É claro que Hollywood, ele exagera para poder fazer o filme, mas vamos ver, vamos torcer aí para que seja um bom filme, que não haja heresias ou desrespeitem a memória do padre Gabriel Amorth, que ele foi um dos maiores exorcistas que já existiram aí no Vaticano. Foi o exorcista-chefe do Vaticano durante muitos anos. Fez 70 mil exorcismos, tá? Então algo muito... a história do padre Gabriel Amorth é muito boa, tá? Então eu recomendo você pesquisar sobre ele e quando lançar o filme assistir esse filme e depois aí eu comento sobre ele para saber se vai bater com a realidade ou não. O filme é baseado em fatos reais, baseado em uma de suas experiências de exorcismo. Amém? Mas aqui eu peço a você que continue no vídeo, que eu vou aqui falar sobre 6 advertências que o padre Gabriel Amorth falou a respeito do demônio. Tá? Então peço que você fique até o final para saber. Está aqui segundo o ACI Digital, uma página aqui da internet, que coloca 6 advertências que o próprio padre Gabriel Amorth falou. Tá bom? Então fique aí até o final que eu vou colocar aí para você e preste bem atenção sobre isso. Amém? Satanás está sempre ativo. Essa é a orientação número 1. É o tentador desde o princípio. Em uma entrevista de junho de 2004 realizada pelo vaticanista italiano Sandro Magister, padre Amorth falou sobre a situação do satanismo e a ação do demônio na cultura de hoje. De modo geral, Satanás está sempre ativo. É o tentador desde o princípio. Ele faz de tudo para que o homem peque e cada vez que o mal é feito. Cada vez que o mal é feito, ele está por trás, deixando claro que o homem quem decide livremente suas ações. Mas também existe má ação extraordinária do maligno. Esta é a possessão diabólica, ele disse naquela ocasião. Que o homem ele tem um livre-arbítrio, mas também existe a ação do maligno também sobre o homem, que é a possessão diabólica. Tá? E a segunda advertência é: o mundo está sob o poder do demônio, tá? Que ele relata aqui. No livro O Último Exorcista, escrito junto com o vaticanista Paolo Rodari, o padre Amorth assegurou que o mundo está sob o poder do diabo e junto com Satanás muitos de seus profetas. Pessoas que a Bíblia chama de falsos profetas, falso porque conduzem a mentira e não a verdade. Essas pessoas existem tanto fora como dentro da igreja. Tá? Isso ele falando. São facilmente reconhecíveis, dizem que falam em nome da igreja, mas falam em nome do mundo. Exigem da igreja que assuma os papéis do mundo. E falando assim, confundem os fiéis e conduzem a igreja a águas que não são delas. São as águas do maligno, afirmou o padre Gabriel Amorth. Terceira advertência: Satanás ataca sobretudo o Papa. Também em seu livro O Último Exorcista, padre Amorth destacou que Satanás ataca sobretudo o Papa, seu ódio pelo sucessor de Pedro é feroz. Eu experimentei em meus exorcismos. Depois do Papa, Satanás ataca os cardeais, bispos e todos os sacerdotes e religiosos. É normal que seja assim. Ninguém deve ser escandalizado. Os sacerdotes, religiosos e religiosas, são chamados a uma dura luta espiritual. A quarta advertência é invocar João Paulo II é eficaz contra o demônio? Em maio de 2011, padre Amorth disse à ACI Prensa que São João Paulo II se tornou, nos últimos anos, um poderoso intercessor na luta contra o demônio. Já perguntei ao demônio mais de uma vez: por que você tem tanto medo do João Paulo II?
E eu tive duas respostas diferentes, ambas interessantes. A primeira, porque ele desarmou meus planos. Acredito que com isso se refere à queda do comunismo da Rússia e na Europa Oriental, o colapso do comunismo. Outra resposta que o diabo me deu foi, porque arrebatou muitos jovens das minhas mãos. Há muitos jovens que, graças a João Paulo II, se converteram. Talvez alguns já fossem cristãos, mas não praticantes, e depois, com João Paulo II, voltaram a praticar, disse. A quinta advertência: o demônio quer a morte da igreja porque ela é a mãe dos santos. Padre Amorth se referiu à campanha da difamação contra então Papa Bento XVI, a quem alguns acusaram de encobrir abusos cometidos por membros do clero, quando na verdade foi ele quem estabeleceu a política de tolerância zero. O exorcista denunciou na ocasião que o demônio usa os padres para culpar toda a igreja. O demônio está contra a igreja, quer a morte da igreja porque ela é a mãe dos santos, combate a igreja através dos homens de igreja, mas com a igreja não tem nada a fazer, disse. Ele quer combater os homens, mas ele não consegue enfrentar a igreja ele não consegue destruir. Então ele pretende destruir os homens que comandam a igreja. O experiente exorcista também manifestou que o demônio tenta os homens de igreja, então não nos deve maravilhar-se também os sacerdotes, que têm todos os auxílios divinos da oração e os sacramentos, caem na tentação. Também eles vivem no mundo e podem cair, como homens do mundo. Que tanto os sacerdotes como não, eles podem cair em tentação, acontece, são seres humanos. 6. O intercessor mais eficaz de todos é a Virgem Maria. Em maio de 2002, questionado sobre qual intercessor é o mais eficaz de todos, Padre Amorth disse à ACI Imprensa que certamente a Virgem é a mais eficaz. E quando a invoca como Maria, uma vez perguntei a Satanás: mas por que você fica mais assustado quando eu invoco Nossa Senhora do que quando eu invoco Jesus Cristo? Ele respondeu: porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por ele. Bom, isso foi as palavras do Padre Gabriel Amorth. Tá aqui. Agora ganhará um filme relatando uma de suas experiências, de muitas experiências de exorcismo. É lógico que Hollywood enfeita, né? Os filmes não são exatamente iguais à realidade, mas são baseados em fatos reais. E eu vou assistir o filme quando lançar e falarei aqui para vocês sobre se foi fiel ao que ele falava, se teve distorções ou desrespeitou a igreja, mas é necessário assistir o filme primeiro para ter as conclusões. Pelo trailer, parece que respeitaram o Padre Gabriel Amorth, parece que tiveram um respeito pela igreja, mas vamos esperar. Lógico, com os enfeites que Hollywood com certeza vai fazer. Então, isso, meus irmãos, siga esses conselhos do Padre Gabriel Amorth, leia sobre ele, entender essas questões. Muitas pessoas não acreditam mais no demônio, infelizmente, mas só que ele está agindo mais do que nunca neste mundo. Então temos que buscar sempre o auxílio de Nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão de São João Paulo II, São Padre Pio de Pietrelcina. Vamos nos guardar, porque este mundo jaz do maligno. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.